Na escola São Pedro, as turmas têm de 20 e 35 alunos, e para o trabalho de construção de sólido geométrico como uma de suas turmas, Marcelo resolveu montar grupos com os alunos. No entanto, o professor encontrou um problema. Se ele formar grupos de 2 alunos, sobra um, sem grupo. Se ele formar grupos de 3 alunos, também sobra um. E, inacreditavelmente, se ele formar grupos de 4 alunos, também sobra um. Afinal, quantos alunos tem essa turma? Então, se eu disser que o total de alunos é T, pessoal, e se você dividir em duplas, você vai ter X duplas e sobra um. Se eu tenho o mesmo total T e divido em trios, vai dar uma quantidade Y de trios e sobra um. E se eu tenho esse mesmo total T e divido em quartetos, você vai ter uma quantidade Z e sobra um. Então, o que é que eu posso fazer? Se você reescrever, tem que lembrar. Quando a gente pega, por exemplo, 9 dividido por 2, dá 4 e sobra um, eu poderia dizer que 9 poderia ser a multiplicação do divisor pelo quociente adicionado do resto. Então, eu posso dizer que T vai ser 2 vezes x mais 1. Esse mesmo T pode ser 3 vezes y mais 1. Esse mesmo T pode ser 4 vezes z mais 1. Observa que se esse 1 não existisse aqui, esse T seria 2 vezes alguém, então seria múltiplo de 2. Seria 3 vezes alguém, então seria múltiplo de 3. E seria 4 vezes alguém, seria múltiplo de 4. Então o problema é esse 1, que faz com que ele não seja múltiplo. Então se 1 é o problema, eu vou passar 1 para o outro lado. Então T menos 1 é igual a 2x. T menos 1 é igual a 3y. E T menos 1 é igual a 4z. Moral da história, T menos 1 é uma quantidade que é múltipla de 2, de 3 e de 4. Então, T menos 1 é múltiplo de ambos, então é um múltiplo comum. Então, como T menos 1 é um múltiplo comum, pessoal, eu vou tirar o MMC. E o MMC você faz a decomposição aqui simultânea até chegar lá embaixo todo mundo em 1. Então, 2 dividido por 2 dá 1. 3 não é divisível por 2. 4 dividido por 2 deu 2. Novamente por 2, 3 não é divisível, repete. E finalmente por 3. Então, o MMC vai ser o produto desses termos. 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Ou seja, esse cara, se é múltiplo de 2, de 3 e de 4, ele é um múltiplo de 12. Então, 12 é um valor que não está entre 20 e 35. Então, eu vou pensar no próximo múltiplo. Qual é o próximo múltiplo? 24. Então, se T menos 1 for 24, então se eu passar menos 1 para lá, T vai ser 25. E se T for 25, é um valor que está entre 20 e 35, sim. Então, T pode ser 25 e deve ser 25. Resposta ali também de Brasil. Se você não tivesse a possibilidade, ou se não soubesse fazer hipótese alguma, uma dica que você pode pensar é o seguinte, ó. A quantidade, quando eu divido por 2 se sobra 1, não pode ser par. Então é a dica que a gente faz. Então, se a quantidade não pode ser par, você pode dizer que já eliminou a letra A, a letra C e a letra D. E você pode fazer o teste com as alternativas. Se eu pegar 25 dividido por 2, dá 12 sobre 1. Encaixou? Se eu pego 25 dividido por 3, dá 8 sobra 1. Encaixou? Se eu pego 25 dividido por 4, dá 6 sobra 1. Então 25 atende. E o 35? 35 por 2 dá 17 sobra 1. Atende. 35 por 3 dá 11 sobra 2. Então não atende porque não sobra 1. Então esse cara estaria fora.